No dia 26 de março, comemoramos São Braulio. Ele nasceu na Espanha, por volta de 585. Não se sabe ao certo se em Gênova, Sevilha, Toledo ou Sagoraça. Seu pai, Gregório, e seu irmão mais velho, João, foram bispos. Outro irmão, Flumiano, era religioso, na mesma abadia. Sua irmã, Pompônia, abadesa. E somente sua irmã Basília foi casada, e depois viúva. Com 20 anos, entrou para a abadia de Santa Ingrácia, onde seu irmão João o ajudou nos estudos elementares de cultura clássica, religião e vida ascética. 10 anos depois, muda-se para Sevilha, o maior centro cultural da Espanha na época, para aprofundar-se nos estudos, e ali tornou-se grande amigo e aluno do maior sábio do seu tempo, Santo Isidoro de Sevilha. Este o chamava de amadíssimo, Senhor meu e caríssimo filho. Braulio muito estimulou Isidoro para que escrevesse sua obra enciclopédica e acabou por receber dele o encargo de revisá-la e ampliá-la, em 637. Na verdade, São Braulio foi o melhor escritor espanhol do seu tempo, depois de Santo Isidoro, embora tenha trabalhado mais como incentivador da cultura do que como escritor. Assim, escreveu, por exemplo, a Vita, a vida de Santo Emiliano, mas, sobretudo, preocupou-se com a formação e enriquecimento de bibliotecas. Muito da sua correspondência com Isidoro trata de manuscritos e aquisições para estas. Em 625, volta para Sacarossa, onde o irmão João era arcediago, diácono da igreja, que recebeu do bispo certos poderes junto aos párocos, curas, abades, etc., no âmbito diocesano, para a administração de afazeres eclesiásticos, e depois bispo. E o sucedeu em ambos os cargos, assumindo a diocese em 631. Este foi um período difícil, quando graçaram peste, flagelo e carestias, exigindo muito do seu zelo. São Braulio participou de 3 concílios em Toledo, do quarto ao sexto, respectivamente, em 633, 636 e 638. Esse último foi incumbido pelos demais participantes, que incluíam alguns metropólitas, isso é, arcebispos, portanto, de maior dignidade eclesiástica, de comunicar-se com o Papa Honório I para esclarecer a ele a posição dos bispos, que criticara por negligência nas suas funções. São Braulio também aconselhou e foi confidente de vários reis visigodos. Recesvinto, filho de um deles, Quindasvinto, recomendou que Braulio fosse coroado como rei associado. Por tudo isso, Braulio foi importantíssimo na consolidação da Igreja na região espanhola. Praticamente cego e esgotado, em 650, São Braulio faleceu em 651, sendo considerado o padroeiro das missões do Evangelho. Além das grandes obras de caridade do bispado, diretamente voltadas para esse serviço, como o auxílio aos necessitados, dos flagelos, temas de concílios e diplomacia eclesiástica, São Braulio destacou-se ainda
pela sua contribuição direta e indireta na cultura, com seus próprios escritos e incentivos a outros autores. Notadamente, ninguém menos que Santo Isidoro e impulsionou para a criação de aumento das bibliotecas. Naturalmente, visava que se enriquecesse verdadeiramente com apenas volumes de valor a literatura pagã que considerava vão palavreado, frivolidade que satisfaz a inquietação humana, fumo impalpável e vento de ostentação. Por contraste, ao pedir uma cópia de etimologias de Santo Isidoro, assim se expressa ao autor e amigo: pensa que não tens o direito a conservar escondidos os talentos, nem a fugir à contribuição dos alimentos que te foram confiados. Abre a mão, reparte os teus bens entre os necessitados, para que estes não pereçam de fome. Vê-se aqui quão claramente São Braulio entendia o valor do alimento espiritual, e realmente o alimento mais necessário ao homem, sem desfazer da sua necessidade física, que é o pão eucarístico. Uniu, portanto, perfeitamente a corrente da valorização da cultura, sem confundi-la com a mera vaidade do saber, quando o exemplo de que a verdadeira sabedoria não é simplesmente conhecimento, mas caridade. Cego para as coisas mundanas, esgotou-se na erudição da alma com as suas boas obras, das quais ensinar os argumentos é uma das mais importantes. Façamos agora a oração de São Braulio. Deus, de infinita sabedoria, que desejais que não somente cresça a nossa fé, mas também a nossa razão, a qual também nos destes para embasar corretamente o que cremos. Concedei-nos, por intercessão de São Braulio, saber valorizar a cultura, tanto pessoal quanto como nação, e mais ainda como igreja, pois os indivíduos, países e fiéis mal formados são as presas fáceis do demônio, e deste modo, alimentando-nos da palavra e provendo esse santo alimento aos irmãos, façamos, como ele, a nossa parte na consolidação da igreja desse tempo, de modo a podermos ser futuramente associados ao Pai dos céus, que sois vós mesmos, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém.